Oi, boa noite. O Band Eleições está no ar e em pauta a corrida à Prefeitura de Belo Horizonte, uma das mais incertas entre as principais capitais do país. A campanha ainda não está na rua, mas as articulações, essas sim, estão a todo vapor. E para a gente falar do atual cenário e o que esperar nas próximas semanas, a gente recebe aqui no nosso programa os jornalistas Lucas Ragazzi, do site O Fator, Marcelo da Fonseca, da Itatiaia, e comigo aqui também o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Pessoal, boa noite para todo mundo, obrigado aqui pela presença. Vou começar com os nossos convidados, viu, Murilo? Se você me permitir. A gente está num cenário, Ragazzi, de, 8 pré-candidaturas, mais ou menos, talvez um João Leite, uma nona. Como é que você está avaliando, hein, esse momento atual? Olá, Lucas, Murilo, Marcelo, olá a todos os telespectadores, obrigado pelo convite à Band Minas. É um cenário ainda muito fragmentado, muito difícil da gente prever qualquer coisa, né? O eleitor belo-horizontino, ele ainda não voltou os seus olhos totalmente para a eleição. Os nomes ainda não são tão certos, a gente tem aí essa variedade de pré-candidatos, muitos a gente conhece como é que funciona esse período pré-eleitoral, muita gente ameaçando ser candidato para tentar negociar alguma coisa, conseguir algo ou em Brasília ou na própria prefeitura, caso o candidato que ele vai apoiar ganhe. Então, ainda é um cenário muito em aberto, né? Os partidos ali, as lideranças ainda estão se movimentando. Agora, de fato, vai ser uma eleição muito decisiva, não só para essa polarização que a gente vive hoje a nível nacional, mas também para 2026, tanto para a eleição do governo de Minas, quanto para a presidência da República. Marcelo, esse cenário se refletindo até nas pesquisas, né? Porque todo mundo embolado ali, né? Até o atual prefeito, né, incumbente, tá mal, na verdade, nas pesquisas, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Ragazzi. Acho que é um cenário quase inédito, né, que a gente vê na disputa em Belo Horizonte, porque a gente tem vários nomes já lançados e nenhum deles abre uma margem tão grande, né? A gente tem muitas pesquisas mostrando até um empate técnico entre vários candidatos. Então, todo mundo se coloca como viável, né, e tenta se articular para conseguir fortalecer essa candidatura. E agora, eu acho que na política, a gente brinca muito que esse é o momento mais feio, né, do jogo político. Porque o que a gente vê de pré-candidato, tentando passar a perna até em alguns colegas, aliados, né, os bastidores agora estão muito quentes e provavelmente vai ficar assim até o fim das convenções, né, que é quando vão definir realmente quem vai se lançar. Então, por enquanto, está esse cenário aí com 8, 9 nomes, mas até o fim dessas convenções, provavelmente esse número deve reduzir um pouco. Pois é, eu queria perguntar para vocês isso. Quem que vocês acham que pode ficar pelo caminho? Fala-se da Luísa Barreto, do Novo, que acabaria aí, né, não tem o apoio do partido para ser uma candidata própria, ela fecharia com alguém. Quem mais, né? Duda Salabert entraria numa aliança de esquerda. Queria que vocês avaliassem isso, os nomes aí de quem pode ficar pelo caminho, né? O caso da Luísa Barreto, ele chama muita atenção, né, Murilo? Porque o próprio governador, quando ele foi questionado sobre a possibilidade da Luísa Barreto abrir mão da candidatura, ele deixou em aberto, né? Ele, que é o principal cabo eleitoral da ex-secretária de planejamento dele, falou que vai depender das pesquisas e ela não tem conseguido ter um resultado bom nas pesquisas. Então, quando seu principal cabo eleitoral coloca a hipótese, né, fala abertamente da hipótese de você não ser um pré-candidato, você não conseguir levar adiante essa candidatura, você acaba enfraquecendo bastante. E, por outro lado, né, na esquerda, a gente está vendo uma força muito grande de alguns partidos de esquerda de conseguir convencer a deputada Duda Salabert a também abrir mão. Né, o discurso do PT, do próprio PSOL, do próprio presidente Lula, né, que é preciso dessa união da esquerda, joga a Duda numa situação que ou ela se junta à esquerda ou ela pode ser criticada. Mas né? Como ela desistir, se ela é melhor pontuada, por exemplo, que o Rogério Corrêa do PT? Esse é o argumento dela, né? Ela fala o quê? Que tentou fazer um acordo com o Rogério, com os outros pré-candidatos da esquerda, que até julho, quem tivesse melhor nas pesquisas seria o candidato. Só que o Rogério e a Bela Gonçalves não toparam esse acordo porque eles estavam desfavoráveis. E aí, Ragazzi? É um cenário complicado, até para a gente tentar fazer uma previsão, a gente tem que fazer aquele cálculo de quem tem mais a perder e a ganhar sendo candidato ou não. A Luísa Barreto e o Partido Novo, eles têm muito pouco a perder, mas têm muito a ganhar não lançando ela. Caso o Novo, por exemplo, apoie um candidato mais competitivo nas pesquisas, eu vou citar um exemplo de uma articulação que tem sido ventilada, está acontecendo com o Mauro Tramonte do Republicanos, por exemplo. Em 2026, que a gente citou agora a eleição ao governo de Minas, o Republicanos tem o senador Cleitinho aí como pré-candidato a governador. O governador Romeu Zema deve sair para disputar a presidência da República. Ainda se discute quem poderia ser um candidato do governador aqui. Será que algum nome do Partido Novo
entraria na disputa contra o senador Cleitinho, que tem um eleitor ali um pouco semelhante, ou faria mais sentido tentar se aliar ao Cleitinho? E talvez essa aliança já partindo de agora, de 2024. Questão semelhante também a um suposto apoio ao Bruno Engler, do PL, um eleitorado ali mais à direita, que soma, né, eleitores muito semelhantes. O Marcelo citou, o Murilo citou também, outras candidaturas que ainda estão naquela fase de estudo. Carlos Viana, o senador Carlos Viana. Aparece bem nas pesquisas, mas também não tem muito a ganhar sendo candidato, né? Ele começou ali, ele sofreu um processo de desidratação nas pesquisas depois da entrada do Mauro Tramonte, um eleitor ali de um recall da televisão, de um recall de ser um apresentador de televisão muito famoso, e o senador Carlos Viana, que antes estava liderando as pesquisas, hoje caiu muito, com o agravante de que o partido dele, o Podemos, está ali certa batalha interna ainda. Eles estão garantindo agora a candidatura dele, mas ainda numa construção muito complicada e não conseguiram construir alianças nesse meio tempo. Então, assim, pode ser uma questão muito delicada para o Viana manter essa candidatura até os 45 do segundo tempo. E vale lembrar que o Viana tentou em 22, né? Em 22 ele foi candidato a governador e teve um resultado bem fraco, pelo né? PL, das inclusive, urnas. né? Conseguiu montar até uma aliança, né, com o ex-presidente Bolsonaro, mas no fim das contas não teve voto. Né? Então, talvez ele seja um dos nomes aí que pode ser cotado para compor uma chapa ou até para declarar apoio. O Viana é um nome que pode não estar nas urnas em outubro. A questão da Duda Salabert, eu acho que ela é um pouquinho mais complexa, porque ela parece ter o respaldo, pelo que falam o presidente nacional e estadual do PDT, ter o respaldo para ela ser candidata. Mas eles sempre botam, tanto o Carlos Lupe, presidente nacional, quanto o deputado Mário Heringer, presidente estadual, eles têm uma frase muito semelhante. Ela é a candidata do PDT. Se ela não quiser mais ser candidata, aí é com ela. A gente não tem nada que possa fazer. Então, eles estão jogando certa responsabilidade também, certa autonomia para a Duda, se ela quiser articular, negociar alguma questão mais para frente com a própria esquerda, pode ser que aconteça. Por exemplo, ela pode ser que consiga alguma coisa no governo federal, algum destaque maior junto ao governo em Brasília, onde ela é deputada federal. São questões aí que podem estar em andamento também. Algum ministério, será? Acho que menos, né? Talvez o cargo de ministro não, mas quem sabe umas indicações dentro de um ministério ou uma liderança de governo, por exemplo. Não sei se interessaria a própria Duda Salabert, mas pelo desempenho dela nas pesquisas e pelo potencial que ela pode ter na eleição. Senado em 26? Também... Com duas vagas, né? Vamos lembrar, exatamente, né? Em 26 são 2 vagas de Senado. Ela já disputou Senado em 2018 pelo PSOL, na época teve um desempenho interessante, surpreendeu muitas pessoas, tanto que se cacifou depois para ser a vereadora mais votada em 2020. Então, pode acontecer também. É uma possibilidade, um cenário muito possível. Agora eu queria que vocês comentassem um pouco de duas figuras que... a gente passar por todos os nomes aí, duas figuras que se fossem em outras capitais, a gente estaria falando que eles seriam favoritos, em razão dos cargos que ocupam. O prefeito de Belo Horizonte, que hoje, dependendo da pesquisa, está em quarto, quinto ou sexto lugar, e o presidente da Câmara Municipal também, está lá atrás também, aí com 3%, 4% de intenções de votos. 2 ocupantes de cargos estratégicos, desempenho muito ruim. Como vocês avaliam tanto Fuad como Gabriel Azevedo? É curioso que, inclusive, os dois que nos últimos anos brigaram, né? Tiveram as brigas mais intensas na política aqui de Belo Horizonte. Né? Os dois travaram aí uma briga e ainda continuam travando uma briga de bastidor muito forte. O prefeito Fuad Numa, ele até talvez o motivo, né, dessa eleição está tão em aberta. Porque normalmente quem controla a máquina consegue usar isso no ano antes da eleição, no início do ano eleitoral, e consegue crescer nas pesquisas de forma até rápida. A gente está vendo o próprio Ricardo Nunes em São Paulo, né, que começou o ano baixo e agora já está ali empatado com o Guilherme Boulos. Só que o Fuad, o perfil dele é um perfil mais técnico. Né? Essa vai ser a primeira eleição que o Fuad disputa. Ele sempre teve um perfil mais técnico, ligado a secretarias, foi secretário do governo do PSDB, foi, né, secretário, vice do Calil. Então ele não tem ainda essa experiência de embate na urna. E agora, com o anúncio, né, de que ele está doente, cria essa incógnita de como que ele vai se portar. Porque ele é um nome que precisa aparecer, né, ele precisa estar presente nos debates, ele precisa fazer campanha, ele precisa talvez estar nos bairros, né, mostrando a cara, e ao mesmo tempo ele vai passar por uma situação difícil, né, de fazer um tratamento de uma doença muito séria. Então talvez a gente não sabe exatamente qual que vai ser a força do Fuad
para se colocar nessa campanha e, ao mesmo tempo, tratar dessa doença. Já o Gabriel, talvez ele está pagando um pouco agora por todo o passado de brigas que ele teve, né, nos últimos anos, principalmente. Talvez o Gabriel vai faltar para ele algumas alianças. Né, o Gabriel rompeu algumas pontes na política que talvez vão fazer falta na eleição. Acho que ele ainda tem tempo, né, ele vai tentar se apresentar, vai mostrar algumas coisas que ele conseguiu fazer à frente da Câmara, mas talvez a rejeição que o meio político tem dele vai fazer diferença agora nessa campanha. Eu acho que são dois casos até um pouco semelhantes, por duas situações. Eu acho que, primeiro, o eleitor, no geral, ele não presta tanta atenção na política local quanto à política nacional. Política nacional, a gente é bombardeado o tempo inteiro, principalmente por extremistas, né? É Lula, é Bolsonaro, essa discussão sem parar, e o noticiário também, a gente tende a fazer uma cobertura muito maior do que acontece em Brasília, do que nas próprias cidades, e isso gera também um desinteresse, às vezes uma omissão do cidadão com a política local. Então, você tem ali, você repara, uma massa de eleitores que não conhecem o prefeito de Belo Horizonte, até porque ele não participou da última eleição como cabeça de chapa. Ele era o vice do Alexandre Calil, que deixou o cargo para disputar o governo, e o Fuad assumiu no lugar. Então, para a maioria do eleitorado, o Fuad vai estar sendo apresentado agora, né? Assim, é uma questão muito nova. Eu acho que isso dá um espaço ainda para o Fuad crescer bastante. Está no jogo ainda. Está no jogo com certeza, até pela estrutura partidária que ele tem, pela estrutura do executivo que possui, acho que tem um campo grande para ele conseguir explorar. Uma coisa semelhante também ao que eu vejo no perfil do Gabriel, apesar desse bastidor, desses ataques muito diretos que a gente viu nos últimos meses entre o Gabriel Azevedo e o Fuad Noman, mas no debate nacional, onde nas redes sociais e tudo, eles ficaram de fora para essa polarização esquerda-direita, Lula-Bolsonaro, que a maioria das pessoas está acostumada. Então, assim, eu acho que o Gabriel também pega esse eleitor que não acompanhou tanto a política local, e pode ser que vá conhecer agora na campanha, até porque o Gabriel conseguiu também espaço partidário que vai ajudar ele a se tornar mais conhecido, né? Ele conseguiu a filiação no MDB, conseguiu agora o apoio do PSB, que indicou o vice dele, então vai ter um espaço relevante na mídia, na veiculação de televisão. Então, são dois candidatos que agora ainda parecem muito pequenos nas pesquisas, mas eu não descarto que durante a campanha possam desenvolver alguma coisa. E o Gabriel teve um adendo, né, Lucas, que ele foi um dos caras que encabeçou a questão da mobilidade, né? Toda a briga que teve nos últimos meses da questão do ônibus, ele foi um cara que teve muito à frente nesse tema. E provavelmente vai ser um dos temas grandes da campanha de Belo Horizonte esse ano. Então, talvez, se o Gabriel conseguir capitalizar todo esse trabalho que foi feito na Câmara, ele pode usar isso para a campanha dele. Só resumindo, eu acho que o Gabriel, não sei se vocês concordam, é quem mais conseguiu tirar votos do prefeito até então, mas não colheu para ele necessariamente esses votos. Com certeza. Tem sido o antagonista do Fuad até nos últimos 2 anos, né, da gestão Fuad. E só fazer uma observação que o Marcelo citou, a questão do tratamento de saúde do prefeito Fuad, uma outra ótica também que eu acho interessante a gente ver é entender agora, a partir do anúncio, de como que o eleitor vai reparar esse tratamento. Se o eleitor passar a simpatizar mais com o prefeito Fuad Noman, passar a se interessar mais pela figura e ele se tornar mais conhecido, são efeitos assim que esse anúncio podem trazer ainda ao prefeito. Vai ser interessante acompanhar até como ele vai se portar durante o tratamento mesmo, né? Com uma Exato. campanha ou uma pré-campanha correndo. Vamos para a nossa pausa. Band Eleições vai para o intervalo e volta já com mais discussões sobre a campanha Prefeitura de Belo Horizonte. De volta com Band Eleições, discutindo essa ainda pré-campanha à Prefeitura de Belo Horizonte. Pessoal, eu queria colocar um nome aqui que a gente mal citou nesse primeiro bloco, mas que está até meio sumido, na verdade. Ex-prefeito Alexandre Calil, reeleito com facilidade em 2020, né, em primeiro turno. Onde está Calil? O que come, onde dorme, quem vai apoiar? É a grande pergunta, né, do mundo político Ele aqui quer em Belo apoiar Horizonte. alguém ou não quer? Pois é, muitos procuraram o apoio dele, né? Ele já se reuniu com a Duda Salabert, com o Rogério Correia, com o próprio prefeito Fuad Noman, com o Mauro Tramonte, esteve com o Carlos Viana no início do ano. Então, o Calil, ele está muito presente nessas articulações, provavelmente negociando, articulando, né? Assim, qual que faz mais sentido para ele apoiar e depois conseguir negociar talvez um espaço, articular alguma questão depois
da eleição que o favoreça, e é um apoio muito importante e decisivo, né? O ex-prefeito Alexandre Calil, vamos lembrar que em 2020 foi reeleito em primeiro turno com uma vasta vantagem do segundo colocado. 66, eu acho, por cento. Foi uma vasta vantagem no meio da pandemia, durante muitas polêmicas, uma radicalização de parte do eleitorado. Muito forte na periferia ainda. Muito forte na periferia ainda, ao mesmo tempo que em 2022, candidato ao governo de Minas, o Calil perdeu em Belo Horizonte para o governador Romeu Zema na eleição ao governo do estado. Então, assim, é certa incógnita como é que vai ser o eleitorado recebendo, né, um apoio do Calil, mas a reação hoje do mundo político é que todos querem o apoio do Calil, né, a não ser os candidatos mais à direita. Ele só vai na boa, Marcelo? Você acha que ele vai esperar o segundo turno para decidir o apoio? Eu acho que o Calil está pensando em 26. Né? Ele está tentando avaliar quem que pode entregar para ele um acordo melhor, pensando na carreira política dele. Ele já deixou claro que ele pretende estar nas urnas de novo. Ele, nas entrevistas que ele tem dado, ele fala que ele não quer jogar fora, né, os 4 milhões de votos que ele recebeu na campanha para governador. Então ele está calculando talvez quem que vai oferecer para ele o cenário melhor. Só que eu acho que o Calil, o Ragaz lembrou dessa campanha de 2022, eu acho que está aí um pouco a resposta dele. Né? O Calil sentiu muito a ausência de alguns nomes, principalmente do PSD, que é o partido dele, na campanha para governador. Ele teve o Lula fazendo campanha para ele, pedindo voto, mas ele não teve uma base do partido que é importante para conseguir votos no Estado. A bancada do PSD estadual, praticamente toda ela apoiou o Zema. Tiveram vários deputados que falavam abertamente que não queriam a eleição do Calil para o governo. Todos os deputados federais apoiaram o Zema. A bancada federal do PSB, e eu acho que isso deixou o Calil deixou uma mágoa muito grande no Calil. E eu acho que aí a gente lembra um pouco o Calil, presidente do Atlético, como presidente do Galo, ele tinha um pouco esse rancor, essa mágoa que ficava, que se perdurava. E eu sinto que o Calil tem um pouco disso ainda. Por exemplo, a teoria seria ele apoiar o Fuad agora, que ele escolheu para ser o vice dele. Seria óbvio, né? Assim, é o normal, né? Um prefeito que deixa o cargo apoiar o vice na campanha seguinte. E ele está no PSD ainda, partido continua afiliado ao PSDB, mas já falaram que se ele quiser sair, as portas estão abertas, né? Então, acho que o Calil ainda tem essa coisa umbilical dessa frustração de 2022 de não ter recebido o apoio do partido, inclusive do Fuad. O Fuad, na campanha de 22, não fez uma campanha forte para o Calil. O Fuad falava muito que estava preocupado com a cidade, estava chegando à prefeitura. Então, talvez o que a gente está vendo agora é um pouco desse ressentimento que o Calil tem com o resultado de 2022. Mas o Fuad em 22 não daria voto também, né, para o Calil? Mas ele, como se diz, ele sente ainda que faltou um apoio partidário para ele. Esse empenho, né? Eu acho que principalmente a derrota em Belo Horizonte, ele perder no estado para o governador Romeu Zema, ele aceitaria, eu acho, porque o Zema fez uma campanha, ele era muito próximo dos prefeitos do interior. Mas ter perdido em Belo Horizonte, eu acho que machucou o Calil. Entendi. E agora a gente está vendo ele devolver um pouco, principalmente para o partido, um pouco dessa frustração. Agora, nas conversas aí de jornalistas e políticos, que até agora só quem se interessa pela eleição até esse momento, acho que a partir de agora o eleitor começa a entrar no clima, mas até esse momento praticamente só jornalista e político que discute a eleição de prefeituras, né? Sempre se fala, quando se fala da eleição de Belo Horizonte, que o bolsonarismo já tem um candidato garantido no segundo turno. Acho que é um dos poucos sensos comuns. Mas recentemente saiu uma pesquisa que o candidato bolsonarista, que é o Bruno Engler, do PL, não figurava entre os 2 primeiros colocados. Vocês compartilham dessa ideia, que acho que Bruno Engler, que é o candidato de Bolsonaro, já está no segundo turno, é garantido isso em razão da força do bolsonarismo numa eleição tão pulverizada? Eu acho que não. Eu acho que o Bruno Engler não está garantido. Talvez o cenário era outro em 2 meses, Há 2 meses o cenário era totalmente diferente. Porque não tinham algumas candidaturas que talvez machucassem tanto, tomassem tanto o eleitor mais conservador. Principalmente o Tramonte, que consegue talvez um eleitorado mais evangélico, da base evangélica. E também o João Leite, que também tem um eleitor mais conservador, um eleitor de igreja. Tem recall, também, É conhecido na cidade. Então, eu acho que um tempo atrás a gente poderia falar, o Bruno Engler vai ter ali os 20% que garantem ele no segundo turno. Agora o cenário já é outro. Com o lançamento da candidatura do Tramonte e do João Leite, possivelmente entrando também, ainda é uma incógnita, eu acho que a passagem do Bruno para o segundo turno fica em risco. Se ele talvez não começar a aparecer mais, largar um pouco essa agenda só do bolsonarismo, essa pauta mais de costumes, e falar mais da cidade, talvez o eleitor belo-horizontino pode não querer essa polarização na campanha. E aí quem vai sair perdendo é o Bruno Engler. Eu já acho que, se aproximando ali do início da campanha, quando a campanha começar,
essa polarização, esse viés, ele volta à tona. Ele ainda é muito presente, talvez esteja um pouco adormecido por conta aí de muitos acordos no Congresso, muitas investigações acontecendo em Brasília em torno ali, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas na época, na hora que começar a campanha, na hora que começar o material gráfico, o material de televisão, eu acho muito difícil segurar essa força que é o bolsonarismo, o eleitor bolsonarista, porque ele é muito grande e muito ativo e muito fiel. Então, assim, eu acredito que o Bruno, se fosse para apostar hoje aqui, eu apostaria que o Bruno estaria no segundo turno. É garantido? É 100%? Acho que não, né? Nada é garantido, mas eu sinto que há um favoritismo muito grande do Bruno estar no segundo turno, ainda mais quando entrar o nome do deputado federal Nicolas Ferreira, que para mim hoje é o político mineiro com maior nome, maior influência no Brasil. E vou falar que tem poucos fora de Minas também que tem a influência e o poder decisivo do Nicolas Ferreira. O Ragazzi, talvez até essas operações, né, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, talvez acabem ajudando, né, a fortalecer a ainda mais o eleitor. A gente viu isso um pouco à esquerda, né, na época da Operação Lava Jato, como que em algumas cidades a militância do PT ela se mobilizava de forma maior. Talvez essas ações, né, que vão colocar o Bolsonaro em xeque vão acabar ajudando alguns pré-candidatos apoiados por ele. Né? O sentimento de injustiça contra uma decisão do Alexandre Moraes, uma crítica ao Supremo, o sentimento de ser perseguido, talvez a gente ache que isso pode atrapalhar, mas pode acabar ajudando, né, fortalecer o Bruno Engler também. E o Lucas acho que tocou num ponto que é fundamental, né? Não é só o Bolsonaro. É o Nicolas, é o Cleitinho, Exato. que vão fazer campanha para o Bruno, né? Vale Exato. lembrar que na eleição de 22 era um voto conjunto, né? Votava em Bolsonaro, Cleitinho, Nicolas e Bruno aqui para o estadual, né? Eu acho que... Eles fizeram campanha até juntos, né? O Sim, Nicolas tinha um adesivo que eram todos juntos, Santinho era dos exatamente. Dois ali. Então, e vale acho que lembrar esse é um que, fator. que o Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte. Em BH, verdade. o Bolsonaro teve quase 60% dos votos. Né? Foi uma das capitais do Sudeste que o Bolsonaro teve uma votação expressiva. Então, esse eleitorado pode, talvez, né, fazer a diferença. E a presença de candidatos do PT e do PDT, a Duda Salaberi e o Rogério Correia, talvez ajudem também a fazer essa coisa ali, a maniqueísmo eleitoral, do marketing, de colocar, olha, a esquerda tem chance de ganhar, então vamos mobilizar. E eu acho que isso funciona mais no âmbito do bolsonarismo do que ali dos partidos de esquerda, que estão muito espalhados ali. Tem gente que é do PV, da Federação com o PT, mas que quer apoiar o Fuad, tem gente do PDT também que não quer ir com a Duda. Então, assim, acho que a coesão do eleitor bolsonarista deve pesar mais do que nos partidos de esquerda. Mas eu fico pensando se esse maniqueísmo funciona tanto em eleição municipal, porque assim, ok, o Bruno tem lá as pautas dele, que a gente conhece, mas o problema no ônibus é real, né? O buraco ali na vila, na favela é real, a falta do médico no posto de saúde é real. E eu não vejo o Bruno, pelo menos até agora, discutindo isso, né? Não sei até que ponto também cola. Né? Eu também tenho essas dúvidas e também não vejo o Bruno Engler discutindo isso. A grande questão para mim é se o eleitor vai ligar para isso. Se é um ponto crucial. Vamos lembrar que em 2020, que o Alexandre Calil ganhou disparado, o Bruno, nas pesquisas, ele demorou a pegar tranco, terminou no dia da eleição em segundo, muito acima do terceiro colocado. Do João Vitor Xavier. Do João Vitor. Então, assim, é um eleitor também que, quando ele desperta, ele é muito decisivo. Mas vale lembrar, pegando a eleição passada, né, tanto 2020 quanto 2016, que o eleitor Belo Horizontino, no final das contas, ele não foi com a polarização nacional. Escolheu o Calil, o slogan do Calil, quando ele chegou, era o quê? Chega de político, chega de política, não quero essa briga de Brasília. Mas o Calil representava justamente esse sentimento que se transformou no bolsonarismo. Talvez isso indica um pouco que o eleitor Belo Horizontino, ele preocupa mais com quem vai fazer alguma coisa, né, para a cidade do que com essa briga nacional. Agora, e o Tramonte, gente, que entrou no final, assim, né, o nome dele, e já caiu direto na primeira colocação. Assim, ele vai jogar parado? A impressão é essa, que ele, né, se ele entrar para valer, dá a impressão que ele vai desidratar, com entrevista, com debate, é o que se fala. Vocês acham que ele tende a fazer uma campanha assim, né, de pouco aparecer pouco, enfim, tentar manter esse percentual aí que ele já saiu na frente? Eu acho que o Mauro Tramonte, ele chega muito forte nas pesquisas pelo recall da televisão, principalmente o primeiro ponto. Ele é muito presente na questão política, ele é deputado estadual, em 2018 foi o deputado estadual mais votado, teve uma queda vertiginosa em 2022, mas muito também pela polarização, ele acabou sendo um pouquinho atropelado por isso. Chega muito forte com a estrutura partidária do Republicanos, que quer apostar muito esse ano nas eleições municipais ao redor do Brasil inteiro, então ele chega
com uma estrutura muito forte, um apoio muito pesado de Brasília. Agora, a dúvida é realmente essa. O Mauro Tramonte, ele nunca foi testado no fogo, né? Ele nunca foi questionado ali, ele nunca participou de uma eleição, de uma campanha dessa. Vamos ver como é que ele se desempenha. E vale lembrar que ele também perdeu muito voto, né? Da primeira eleição como deputado estadual para a segunda, ele teve uma queda grande de votos. Agora, eu tenho a impressão um pouco que o Mauro Tramonte era aquele candidato que surgiu meio por acaso. Né, pelas articulações partidárias que ele tinha, né, que tinha espaço para alguém aparecer, e aí o Tramonte apareceu, talvez parecido com o Calil em 2016, né, tinha aquela briga de alguns partidos e de repente entra alguém que não estava tanto no jogo. Ele, sem dúvida nenhuma, ele está muito no jogo, né? Aparece na liderança das pesquisas, e eu acho que ele é um pouco do perfil que o Belo Horizontino talvez possa votar. Né? Ele não está tão ligado a um grupo político definido. Né? O Republicanos é aquele partido que é mais da centro-direita, mas ao mesmo tempo conversa com o presidente Lula, né? Tem ali pontos com o governo federal, petista. Então, talvez ele vai conseguir fazer esse jogo meio ambíguo. E é legal, curioso, né? Que na semana passada ele apareceu na Assembleia com tarifa zero. Né? Um adesivo do tarifa zero já no terno dele, indicando aí talvez uma proposta que é super social, né? Uma bandeira da periferia, talvez. Então, se ele conseguir articular esse lado dele com as igrejas, né, mais conservador e ao mesmo tempo com algumas pautas sociais, ele é um candidato fortíssimo, pelo menos para o segundo turno é muito forte. Queria falar um pouquinho, a gente tem menos de 3 minutos de governador Romeu Zema. Ok que ele tem uma candidata, né, do Partido Novo, mas e aí, nos bastidores ele teria um outro nome que ele pode dar a mãozinha ali, meio que envergonhado? Acho que individualmente o governador Romeu Zema lavou as mãos para a eleição de Belo Horizonte. O Partido Novo, pelo que os bastidores demonstram, está bem dividido quanto ao rumo da eleição. A Luísa Barreto parece ser uma candidatura de uma ala muito minoritária do partido, que quer bancá-la. Uma outra ala do partido mais ideológica defende muito, há alguns meses, uma aproximação e uma aliança com o PL do Bruno Engler. E uma outra ala, já pensando mais em 2026 em Minas Gerais, tem ali conversas com o Mauro Tramonte. Vamos ver quem leva melhor nessa, mas eu acho que 2022 mostrou muito bem também. O governador Romeu Zema não transfere votos igual se esperava. Rapidinho, Marcelo, só para fechar. O governador Romeu Zema está numa bola dividida, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer né, que o Novo tenta lançar a Luísa, ele é governador e precisa da base na Assembleia. O governador, para aprovar alguns projetos importantes da Assembleia, precisa principalmente de qual partido? Né? O maior partido da Assembleia é o PL do Bruno Engler. Então, talvez ele precise pensar não só no voto, mas também na gestão política dele na Assembleia. Não adianta, talvez, fazer uma campanha para a Luísa e desagradar um possível aliado forte do governo de Minas. Tá certo. Bom, o Band de Eleições está ficando por aqui. A gente só está aquecendo nossos motores, né, Murilo, aqui com é o começo. Com os nossos programas especiais. Agradecer muito aqui a presença do Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um abraço, um prazer, pessoal. E Lucas também, Ragaz, obrigado, viu? Já veio aqui uma vez, volte outras também. Valeu, estou à disposição. Obrigado à Band, obrigado a todos. E claro, né, a cobertura aqui da campanha, ainda da pré-campanha, você vai conferir aqui no jornalismo da TV Band Minas e também da rádio Band News FM Belo Horizonte. Este conteúdo e todo o conteúdo do nosso jornalismo e esporte você pode conferir no nosso YouTube, lá na página Band Minas. Para você, uma boa noite e até a próxima.